Esta estrutura que me recebeu e veio sendo preparada para mim, teve o cuidado e o zelo de artífices que, antes de preparar seus objetos, teve que preparar suas próprias mãos e torná-las mais suaves e seguras para concebê-los e usá-los. E apesar de suas vidas breves, tiveram que mudar seus próprios corpos, preparando a si mesmos para mudar as coisas e a sua vida. Enquanto mudavam o mundo, fizeram-se outros e outros mais hábeis e mais fortes, usando tudo que encontraram, preparando o berço de novas vidas. Quantas vidas foram necessárias antes da minha chegada para que eu tivesse essa estrutura e pudesse usá-la em toda a sua plenitude e estender o meu tempo ao máximo possível, preparando para o novo mundo, o novo ser, o tempo da longevidade humana. Vamos conversar um pouco? Olá, minha gente, mais uma vez nesse nosso encontro das terças-feiras para falar sobre o envelhecimento humano. Nós aqui desse lado do Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento, e vocês de vez em quando nos questionam sobre por que essa conversa toda, por que falar sobre o envelhecimento, e a gente tenta explicar, né, principalmente quando está no auditório, às vezes aqui, pessoas mandam alguma pergunta, e por que falar disso, né? Acontece que nós nunca vimos um envelhecimento do tamanho que nós estamos tendo, e a gente via que a expectativa de vida algum tempo atrás era bem menor, apesar de algumas pessoas envelhecer muito, mas muitas começaram a envelhecer ao mesmo tempo, e agora nós estamos todos no caminho da longevidade. E é isso que a gente vem conversando ultimamente. Quando a gente fala da longevidade, muitas pessoas nos dizem, poxa, mas envelhecer já dói muito. Se a gente tiver um tempo maior de vida, nós vamos ter um tempo maior de dor. Bom, muita coisa dá para preparar, né? Dá para planejar nesse nosso envelhecimento. Nós vamos conversar muito sobre o planejamento de uma vida financeira bem apropriada para essa extensão do tempo de vida. Nós vamos conversar muito sobre a saúde, ter o conhecimento dos limites do nosso corpo hoje com os recursos que nós temos nos sistemas de diagnósticos, né? E muito também na formação para um próprio envelhecimento, conhecimentos maiores, não abusar de certas coisas, abusar de outras coisas que nós precisamos, que é a atividade física, não abusiva, mas numa quantidade correta para a idade que nós estamos, as atividades mentais ou muita leitura, com muita conversa, com muita preparação de ideias, para que a gente consiga ir até o final das nossas longas vidas com as ideias corretas ou com domínio das nossas próprias ideias. E muita gente pergunta, e eu resolvi falar sobre isso hoje, muita gente diz, poxa, envelhecer dói. Depois que a gente envelhece, o nosso corpo parece que começa a reclamar, né? Que tem muitas dores e as dores naturais já vão aumentando. Imagina as dores das doenças típicas do envelhecimento, que nós temos falado tanto aqui e vamos falar mais ainda. E eu resolvi dar uma estudada nessa questão de por que o nosso corpo dói tanto quando envelhecemos. Acontece que esse corpo não foi preparado para fazer a principal coisa que ele está fazendo, ficar em pé.
nós somos herdeiros de um corpo quadrúpede e acabamos desenvolvendo o recurso de ficar em pé, porque nós precisávamos de mais altivez nos tempos dos riscos muito grandes para os nossos ancestrais. Ele precisava olhar de um ângulo que lhe facilitasse, primeiro, parecer para o seu agressor ou para aquele que pretendia se alimentar dele, né, que ele precisava parecer maior. E ficando em pé, ele parecia muito maior, ao ponto que, em quatro, curvado, ele ficava num nível bem ao plano de quem iria atacá-lo. Então, esse ficar em pé teve duas funções. Uma, ou mais até funções, né? Uma foi elevar o corpo para enxergar em grandes distâncias, ver as possibilidades que a vida lá na frente lhe trazia, recursos, alimentos, melhor lugar para aportar, para dormir, para reunir o seu grupo, melhor lugar para caça, melhor lugar para colheita de recursos da natureza, frutas, sementes, bagas, raízes e suas caças também, porque nessa altura do campeonato, esse ser que estava se colocando em pé, já tinha uma destreza maior e uma variedade de alimentação muito grande. E quanto mais ele olhasse de cima, melhor ele via o que tinha pela frente. Esse levantar o corpo também deu aquela nova estrutura sapiens que estava se adaptando e conhecendo e ampliando seus conhecimentos, por isso foi chamada sapiens, deu a essa estrutura a possibilidade de arrumar um espaço melhor para o seu cérebro, fazendo com que a própria cabeça tomasse um outro formato mais longo do que arredondado e que o cérebro pudesse crescer e armazenar os novos conhecimentos. Esse crescimento do cérebro foi completado com o domínio e o uso habitual do fogo, tanto para se defender, tanto como uma ferramenta de defesa, como para uma ferramenta de conforto nos lugares onde eles tinham que passar a noite, dormir. O fogo já espantava os predadores, mas também lhe dava mais aquecimento. E com o tempo, o uso do fogo acabou lhe mostrando também que poderia ser usado para comer coisas cozidas, assadas. Ao encontrar um animal queimado no fogo que pudesse se servir de alimento naquele momento, eles perceberam que ele era muito mais palatável, era muito amolecido, e isso fez com que os produtos que eles consumiam tinham uma digestão mais rápida e um aproveitamento melhor de todos os seus recursos. E isso fez com que a comida cozida se transformasse numa comida pré-digerida e que eles passariam, então, muito mais tempo cuidando de coisas do dia a dia, preparando instrumentos para caça, preparando instrumentos para colheita, para cavar, e não precisavam fazer como quando eram mais animais ou como os outros animais que passam o dia inteiro comendo para poder sustentar um cérebro. O cérebro humano hoje, com aproximadamente 1,5 kg, veio de um cérebro de 500, 300, 400 gramas. Esse crescimento começou a consumir muita energia. Para vocês terem uma ideia, pesando aí de 2 a 5% do peso do corpo total, esse cérebro hoje consome de 20 a 25% da energia que o corpo é capaz de produzir. E se nós comemos comidas mais pré-digeridas, essa comida cria mais energia, porque ela
ela é aproveitada ao máximo possível e essa comida também passa a saciar mais e ele não precisar passar, esse ser que nós fomos, não precisava mais passar muito tempo procurando, caçando e comendo, né? Esse levantar-se, então, trouxe todas essas possibilidades. Só que um corpo que veio no seu desenvolvimento preparado como quadrúpede, na hora que ele levantou, ele jogou mais peso sobre a coluna, ele jogou mais peso sobre as vértebras, e aí as nossas famosas dores de coluna no envelhecimento, dor nas costas, dor na lombar, dor na cervical, as dores nas pernas, nos joelhos, principalmente, no tornozelo, né? Essas dores aumentaram demais. E essas questões também trouxeram, como um resultado a mais longo prazo, a possibilidade de que nós nascêssemos mais cedo, menos formado do que os animais quadrúpedes, que têm os seus filhos, podem carregar por mais tempo, a barriga não pesa tanto para a mulher e esse corpo também não fica tão volumoso para carregar. E as mulheres passaram a ter um bebê maior, porque nós crescemos, de cabeça maior, porque a nossa cabeça cresceu, e havia muita mortalidade no parto. E elas começaram a ter mais sucesso na criação, no nascimento, aquelas mulheres que tinham filhos prematuros. A prematuridade do humano que nasce sem ter nenhuma defesa no mundo, sendo que a maioria dos animais nascem já quase que prontos para se alimentar e para resolver o problema. Muito cedo eles estão vivendo sozinhos, sem precisar dos cuidados. Como os humanos, né, passaram a nascer bem mais cedo, eles são cuidados, eles precisam ser cuidados bastante tempo. E esse cuidado passa a inteligência do adulto para a criança. Por quê? Porque ele é obrigado a ficar ali ensinando passo a passo o que é crescer. E eles passam depois também muito mais tempo, porque foram associados aos pais e passam muito mais tempo dependendo daquilo que os pais preparam, as caças, o cozimento da alimentação. A vida ficou mais complicada, precisando de mais tempo. E tudo isso nós viemos trazendo essa herança, não só na inteligência, não só no crescimento do cérebro, não só no nascimento mais confortável e prematuro da mulher, confortável no tempo da gravidez, mas dando mais trabalho aos pais no tempo que passa do nascimento, né? Um tempo depois do nascimento. Então, esse é o Sapiens de hoje, né? Que vai envelhecer por mais tempo. E nós, então, precisamos começar a fazer um outro aprendizado, já que nós aprendemos a ficar em pé para ter um proveito maior do mundo, da nossa visão do mundo, ter um conhecimento maior das coisas, ter um conhecimento melhor de nós mesmos, nós precisamos agora ter um conhecimento melhor para conservar o nosso corpo numa situação de menos dores. Nós precisamos começar muito mais cedo do envelhecimento a preparar esse corpo para tirar dele as dores do envelhecimento. Nós temos que ter exercícios, nós temos que, para isso hoje existe a fisioterapia, para isso existe hoje a instrução física para que a gente possa, e ela é toda científica, toda baseada em estudos da inteligência humana, para que a gente possa envelhecer com uma qualidade melhor de vida. Hoje nós somos muito
mais espertos, hábeis cognitivamente. A cognição é aquela capacidade de pegar tudo que a gente sabe e usar para resolver problemas do presente, né? E essa capacidade nós estamos envelhecendo com ela muito viva, ou seja, nós podemos continuar colecionando conhecimentos e podemos continuar usando os conhecimentos que tivemos. E isso nos propicia também cultivar um corpo melhor e menos dolorido para continuarmos o nosso envelhecimento, para levarmos corpo e mente juntos para fazer aquilo que nós temos que fazer nesse período de longevidade. Usarmos o que sabemos para que esse mundo possa melhorar, para que a gente possa ser mais companheiro da terra, da natureza que nos cerca e que nos dá, já veio nos dando todas essas condições e que agora continua nos sustentando e vai nos sustentar por mais tempo. Se nós vivêssemos 60 anos, nós iríamos consumir recursos por 60 anos, porque depois não se consome mais. Nós não precisamos mais produzir energia para o corpo, nem 25% a mais para o nosso cérebro. Imagina que o nosso cérebro agora é muito maior, precisa de muito mais energia, porque nós multiplicamos as sinapses, as interligações entre os neurônios do cérebro para buscar novas coisas, para buscar velhas coisas que estão gravadas lá no fundo. Nós precisamos desse corpo muito melhor, produzindo a energia fazendo o metabolismo, né? Comendo coisas mais saudáveis, fazendo um metabolismo mais completo, mais saudável, para produzir os 25% a mais. E olha, esse 25% é necessário até quando nós dormimos. Então, não é só quando eu estou pensando, quando eu estou sonhando também, né? E nós vamos conversar bastante sobre isso. Espero ter esclarecido hoje as pessoas que me perguntaram: eu não quero envelhecer mais, por que que o meu corpo vai doer tanto mais do que dói agora? Não vai. Você vai aprender a fazer com que ele diminua, inclusive, aquelas dores que sempre teve. Um bom Um bom dia para vocês e um bom encontro na próxima semana. Espero estar aqui com vocês, é uma satisfação imensa.